Eu escuto Deus dizendo que eu vou passar tudo aquilo que você já está passando. Meu Deus. E todas as vezes que você ora por mim, o Senhor, nas suas palavras, o Senhor consegue transformar meu deserto em jardim. Jesus. Senhor, transforma meu jardim agora. Pastor, ei! Deixa Deus te usar agora. Ei, homem de Deus, mulher de Deus que está ferido. Aleluia. Que isso, Jesus, me ajuda. Eu quero te dizer uma coisa. As tuas feridas servem de adubo. As tuas feridas servem de adubo, de instrumento para sementes que alguém plantou. As tuas lágrimas e o teu sangue servem de instrumento para que a fé de alguém não morra. Aleluia, Jesus. Eu quero te dizer uma coisa nessa tarde: você não vai morrer. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Mas para com esse negócio, pelo amor de Deus. Deixa de ser lampião. O último homem que resolveu na faca, Jesus teve que botar a orelha do cabra no lugar. É verdade. Evangelista Messias, garra no microfone e me salva. Aleluia, que eu quero falar com Deus agora. Ô Jesus. É assim mesmo. Amado, tudo que o nosso pastor Emil está falando se completa, eu posso falar assim, se completa na minha vida, porque Ô Deus. não cai uma folha que se assim o Senhor não permite. Ô Deus. Não cai um homem se o Senhor não permitir que ele tropece. Deus. É verdade. Porque os Jesus. tropeços da nossa vida, da nossa alma, da nossa trajetória, da nossa história que é escrito, porque todo dia se escreve uma nova história na nossa vida. Tem aquele louvor, uma página em branco, então todo dia Deus faz uma página em branco na nossa vida. Vira a página. Viveu hoje, vira a página. Está aqui, Provérbios capítulo 27. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabeis o que produzirá o dia hoje. Então eu tropeço, eu caio, eu me levanto, porque Deus estende a mão, Ele envia alguém para lhe estender a mão, para te levantar, para te dar vitória, para que você mais um dia, Senhor, hoje eu caí, mas amanhã eu tenho vitória. Então um dia Ele supre o dia seguinte. Um dia após o outro, quem pertence a Deus, Deus vai viver, nós vamos vivendo um dia após o outro, porque assim Deus faz. Chega a primavera, o outono cai todas as folhas. A primavera, todas as folhas voltam ao mesmo lugar. Posso me calar não, Verão? Agora eu tenho que falar. Agora eu tenho que falar o que Deus manda. Jesus. O cabelo, o homem está lá, o cabelo cai todo, mas ele vai lá e renova seu cabelo. Você não muda, não usa nada. Está reduzindo para mim. Oh, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Então, eu vejo que todas as coisas são permissão de Deus. Não cai-se uma folha se assim o Senhor não permitir. Eu já ouvi histórias de pastores que querem entregar o seu cargo, de obreiros que querem entregar o seu cargo. Foi o que o pastor acabou de citar aqui. Mas Deus não se agrada daqueles que entregam o seu cargo, porque não são dignos de levar a obra do Senhor à frente. Aleluia! Por pior que você seja, por mais difícil que seja, por mais estreito que estejamos passando, mas Deus se agrada, porque você está vivendo hoje e amanhã, essa prova que você está passando, o pastor Demilton vai olhar e vai dizer: olha, o pastor Messias estava passando por essa mesma prova. É verdade. Então, se vê aquela... A gente tem a mania de colocar Jezabel, né? Oh, não, Jezabel, né? Porque, varão, cuidado com aquela Jezabel. Profetiza logo assim. A Jezabel reencarnou? Tadinha, né? Não é verdade? Ali é mais uma pessoa em que nós, como um cristão, devemos vigiar, porque ela vai vir com sapatinho de lã. Diz que é tudo assim, né? Sapatinho de uma coisa linda. Ela nunca vem feia, sempre linda. Mas nós permitimos que Satanás use os nossos lábios e acabe saindo as palavras que não deveriam sair da boca do cristão. Então nós damos brecha. As famosas brechas do muro de Jericó, que um muro que foi feito por Deus. Deus permitiu a construção daquela muralha, mas no dia que o povo achava que eles já não tinham mais Deus, agora esse muro aqui é que nos protege de tudo.
Nós adoramos a Deus, mas esse muro aqui é que nos protege. Aí ele diz, quer dizer, você não tem mais fé que sou eu que defendo você, então tá bom. Então uma simples fenda, uma simples brecha, com a voz, com um cântico de Deus, veio tudo a chão. É assim. Tem muito crente achando que é super-homem. Eu conversava sempre isso com o Tadeu. Super-homem, é super-crente. Não, Vaz. Eu oro 24 horas. Super-herói, gospel. Gospel, Então eu oro 24 horas, eu acordo, eu jejum, eu faço, aconteço, nada vai me atingir. Tudo pode bem. Pode ir no microfone? Pode, né? Pode ir no microfone. Pra poder parar? Você quer que eu pare, Tadeu? Não, Deus não. Então você não quer que Deus use. Deus quando usa a gente não para. Fica todo mundo à vontade. Apesar que o salgado aqui tá cheiroso. Então, amados, nós vemos que quando a gente coloca-se eu sou super cristão, sou super evangelista na frente, nada me atinge, aí é que estamos equivocados. Porque precisamos descer. E quando nós descemos, é como o pastor falou, nós descemos o degrau da exaltação. Nós não subimos o degrau, descemos o degrau da exaltação, porque a exaltação vem de Deus. Amém? Verdade. Então, completa o varão aí, vamos fazer um rodízio. Um rodízio. Sobrou pra tudo. A merda, ele vai ficar só aqui me alimentando. Deus está falando e fica só se alimentando. Mas graças a Deus, o motivo da nossa caminhada é isso. Mas eu estava pensando aqui, algo que fala muito ao meu coração, é o que está faltando muito à igreja. E muitas vezes quando nós não vigiamos, não estamos atentos, isso nos alcança. Porque nós falamos que Cristo é tudo para nós. Nós falamos que Cristo é o nosso Senhor. E muitas vezes quando estamos passando certas situações, nós não temos Ele como exemplo. Como exemplo. Não estava falando aqui do pastor, da luta, do sofrimento. E é nesse momento que nós temos que ter Cristo como exemplo. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. E se começarmos a colocarmos Cristo como nosso verdadeiro exemplo, mas em todas as nossas situações, em todos os nossos momentos de vida, se a igreja de hoje colocar Cristo como exemplo e seguir esse exemplo, ela não estaria passando o que está passando hoje. Em todos os sentidos. Um grande exemplo que Cristo nos passa, e eu estava meditando, que Cristo, quando ele ia pregar, ele era notório, subia no monte e começava todo um sermão. Mas quando ele obtinha uma vitória, ou seja, uma cura, uma operação de maravilha, quando Deus derramava uma vitória sobre Cristo, quando os endemoniados eram libertos, sabe o que Cristo fazia? Se recolhia e ia para o monte orar. Saía do outdoor, né? Saía do outdoor, pastor. Quando Deus dava vitória, que operava aquela maravilha, ele ia buscar. Ele estava numa notoriedade quando era para pregar o evangelho, para falar das verdades. Ele estava ali na frente, ali com a multidão. Quando começava os sinais a acontecer e curar e tal, daqui a pouco Jesus se recolhia para o monte sozinho orar. Então, pastor, eu vejo que o servo de Deus, quando na mente dele ele não está tendo vitória, na mente dele ele está recolhido, e ao contrário, ele tem que estar diante do povo pregando o evangelho. Quando ele começar a receber essas vitórias aí, que é para ele se recolher, mas hoje em dia é o contrário. Quando você, um exemplo, dá oportunidade para o irmão, vem contar uma bênção. Se ele não tiver uma bênção material, ele não tem bênção nenhuma para contar, irmão Tadeu. É verdade, irmão. É verdade.
Se ele não tiver, eu não vou falar o que lá na frente? Eu não ganhei um carro, eu não pagou tuas contas? Não paguei as contas, eu não fui promovido. Na Casa Bahia. Eu não tenho uma benção para contar, não tenho vitória, não tem. Tá dizimando na Casa Bahia, pastor? Como é que é? Isso é uma parte. Agora, foi inaugurado agora, alguns anos atrás, a maior igreja do Brasil. É a Casas Bahia. A segunda maior, a CIA, a líder. Jesus. E é onde muito crente está dizimando. Né? E se esquece que quando Deus quer, Ele manda até egípcio te abençoar. Verdade. Eu posso falar com louvor. Há poucos dias atrás tivemos a oportunidade de ouvir o irmão contando um testemunho triste, que ele ganhou um caminhão da Casa Bahia, parou lá e desembarcou na casa dele muitos móveis. Ele começou a chorar, começou a pular, porque ele não tinha feito compra nenhuma. Aí recebeu com muito gosto, né? Assinou lá o papel, benção. 3 dias depois o dono dos móveis foi lá. Só que na mesma noite o varão foi na igreja cantar. Olha, irmão, ganhou a benção. Uma vitória. Uma vitória, quero contar uma vitória, irmão. Desembarcou a Casa Bahia lá, me mandou tudo que eu tinha de velho eu mandei embora. E 2 dias depois o dono dos móveis foi lá e falou, rapaz, era na minha cara, não era na sua. Perdeu o nome. Aleluia, Jesus. O estúdio, pastor Alexandre Gomes da Costa. Infelizmente, algumas pessoas hoje perderam o conceito e desenvolveram uma teoria de que bênção é ter, comprar e, se possível, for não pagar. Jesus. Quando, na verdade, o Senhor nos leva para longe disso. Tendo ou não tendo, ser crente ou ser homem de Deus ou mulher de Deus não é um conceito, mas uma condição que nos leva para um outro nível, para uma outra dimensão. Eu queria até fazer esse comentário, desculpe a intromissão profética, mas a coisa que mais me aborrece hoje em dia é o irmãozinho que está dizimando na Casa Bahia, sabe? Ele tem boletas, ele tem muito crédito na Casa Bahia e muitas das vezes não tem crédito na casa do Senhor. Deixa aí para a mesa aí. Eu queria registrar a presença do pastor Alexandre Gomes da Costa já em nossos estúdios. O pastor já pode dar uma lua aí pra gente, para confirmar sua presença nos estúdios já. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, humilhou geral. Mesa. O nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na presença dos irmãos que com certeza estão hoje com um objetivo santificado de desmistificar e de trazer esclarecimentos simples, mas objetivos acerca de muitas dificuldades doutrinárias ou a chamada ignorância que leva as pessoas a uma escravidão da economia. A palavra grega oikomene significa administração, governo, economia. E o administrador desse século se chama Lúcifer. E é ele que retém e detém o controle da oikomene, da economia. É ele que administra as finanças globais, as riquezas dos homens. E também é ele que está por detrás de todo o aparato consumista, de todo o desejo de prosperidade, de conhecimento do mundo. Não podemos de forma alguma nos deixar equivocar com a chamada teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade é, segundo alguns, uma bandeira, uma bravata, uma apologética desses novos tempos que visam melhorar a qualidade ou o status quo do homem por meio da aquisição de bens. E nós sabemos muito bem
que o Evangelho da graça de Jesus Cristo veio nos dar uma outra saída, uma libertação destas algemas. Porque a Bíblia diz que o Evangelho nos mostra a libertação dos valores e ideais da economia, deste governo humano. Porque nós somos como estrangeiros, somos como peregrinos. 3 palavras eu quero destacar: xenos, para epidemos e para oikos, que significa estrangeiro. Você está aqui de passagem como peregrino. Nós viemos, mas não vamos ficar. Nós estamos aqui, mas não vamos nos deter a edificar palácios de bronze, de mármore, de ouro, porque a nossa pátria está no porvir. A nossa maior riqueza não consiste no dinheiro, na aquisição de dólares, de ouro, mas a nossa maior riqueza é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E que essas riquezas às quais o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a nos desprender dela aqui, ela com certeza vai voltar quando formos confirmados no reino milenial da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, as pessoas todos querem ser políticos, todos querem ganhar dinheiro, todos querem melhorar de vida. Mas Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo todos os dias. Você deve estar pronto para morrer pelo Evangelho. Eu acho interessante, irmãos, que do dia 17 de dezembro para cá começou uma festa chamada Brumália. 17 de dezembro do ano passado para cá, chamada Brumália, que depois evoluiu para Saturnália. O que era a Brumália? A Brumália era a transição da primavera para o verão. E se começava com o solstício de verão. Então as nações antigas, para desejarem um ano melhor de prosperidade, de crescimento, de boas colheitas, de progresso, apresentavam nos altares, nos bosques, suas oferendas da terra, suas oferendas pessoais, a saber, e cito, vidas humanas, junto com, digamos assim, a maior das oferendas que se podia apresentar para as deidades pagãs daquela época, que eram as orgias sexuais. E nós conhecemos na Bíblia os chamados altares de Baal. Tudo começou ali, na Babilônia Antiga, quando se oferecia nos altares, em cima dos morros, oferendas de comidas, de frutas e de sangue, e também de sexo, que era a principal das oferendas. E se começava então as festas da Brumália. A Brumália era isso, quando se honravam os deuses da colheita. E aí podemos citar Baco, podemos citar Dionísio, que é a mesma coisa, ou Baal, que é o pai dele mais antigo. E todos eles eram adorados assim, com muita comida, muito vinho, muito sexo. E nisso se fazia a transição. Passado os anos, séculos, começou a festa, evoluiu para a Saturnália, que era a entrega a Saturno, que nada mais, nada menos era que o próprio Nimrod, ou o mesmo Baal, ou o mesmo Tamuz. Muda-se o nome de acordo com o lugar, com o estado, o país. Então, as festas eram as mesmas, a evolução era a mesma, e tudo tem um objetivo: enriquecer por meio de métodos nada convencionais, nada escusos. Importava, no caso, que as pessoas crescessem e se aviltassem. E nós sabemos que o mundo se tornou mau, se tornou aviltado, perverso, porque na busca das riquezas fugiu-se daquilo que era o maior objetivo do céu, que era apresentar a Deus corpo, alma e espírito para adorar a Deus. Então, Brumália, Saturnália, depois virou a chamada festa do Natal.
ou da natividade. Era o mesmo conceito, era a mesma história, só que com uma figura diferente. Ao invés da figura de Tammuz como uma árvore que foi arrancada e apodrecida e dela nascida um novo